Muito bem, boa noite a todos. Nossa reunião está sendo gravada a partir de agora, então. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório, sobre o sistema nervoso e vamos falar também uma revisãozinha para a prova, tá? No finalzinho a gente fala da prova para vocês. Então, vejam lá. O sistema digestório, ele é um tubo aberto que se inicia na boca e vai até o ânus. Quando a gente fala em tubo aberto, a gente está dizendo que o sistema digestório ele se comunica com o meio externo, né? Então, um tubo aberto significa o quê? Que ele vai ter comunicação com o meio externo. Diferente, por exemplo, de um sistema fechado, como o sistema sanguíneo, por exemplo, né? Que não, o sangue não se comunica com o meio externo, a menos que a gente rompa algum vaso, alguma coisa assim, né? Senão ele não tem comunicação com o meio externo. Então, qual é o percurso desse alimento? Então, o percurso desse alimento é lá, ó. Ele vem boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que se divide em duodeno, jejum e ilho, intestino grosso, que se divide em seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus. Tá? Esse é o percurso do sistema digestório, o percurso do nosso alimento. Além do sistema digestório propriamente dito, que vai da boca ao ânus, nós temos alguns órgãos anexos. São órgãos, são glândulas. Essas glândulas, os seus produtos, embora sejam glândulas, os seus produtos trabalham junto ao sistema digestório. Por exemplo, glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, que não aparece nessa imagem, mas estaria colocado aqui assim. Tá? Bom, então vamos falar de cada um desses elementos. A boca. Boca se inicia nos lábios. Entre os lábios e os dentes existe uma cavidade, que é a cavidade oral, né? O vestíbulo oral, que fica esse espaço aqui, ó, entre os lábios e os dentes, né? Então, além disso, nós temos a cavidade oral, propriamente dita, que é onde fica a língua. Os dentes, nós possuímos duas dentições. A dentição decídua, que são os dentes de leite, em torno de 20 dentes, e a dentição permanente, que são 32 dentes, né? Então, 20 dentes na dentição decídua e 32 na permanente. Tá? Baixou de volta, não vi quem foi. Então, olha só. A língua, que é composta por musculatura, né? A língua, além de ter as papilas gustativas, ela é importante na fala, ela é importante na deglutição, no preparo do bolo alimentar. O palato duro e o palato mole, que fazem o limite com a cavidade nasal, né? Então, vão dar esse limite entre cavidade oral e cavidade nasal, que é muito importante. E tem as bochechas também, né? Que fazem o limite lateral, onde tem as glândulas salivares menores, né? Então, lá, na região da boca, tem os lábios, tem os dentes. Entre os lábios e os dentes tem o vestíbulo oral. Aqui a cavidade oral propriamente dita, que tem o palato duro, o palato mole. Ali, que o povo fala, a campainha, né? Chama-se úvula. Aqui no cantinho, tonsila palatina, que são as amígdalas, né? Aqui, tudo isso aqui é a língua, né? A parte de baixo tem o frênulo da língua, o freio da língua, né? Na parte superior da língua, a gente pode ver aqui as papilas gustativas, né? Que vão ser capazes de captar os sabores, né? E isso é muito importante. Só um pouquinho, tem gente chegando.
Daí nós temos aqui, ó, depois da cavidade oral vem a faringe. A faringe, ela é comum a dois sistemas. A faringe é comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Então, pelo sistema respiratório, o ar, pelo sistema digestório, o alimento, né? E por isso ela é muito importante. Ela se divide didaticamente, não é uma divisão anatômica, mas ela se divide didaticamente em três partes: nasofaringe, a porção que está atrás da cavidade nasal; orofaringe, a porção que está atrás da cavidade oral; e laringofaringe, a porção que está atrás do comecinho da laringe. Né? Na nasofaringe tem as tonsilas faríngeas, que são as famosas adenoides, né? E na orofaringe tem as tonsilas palatinas, que são as famosas amígdalas. Vamos lembrar que tonsilas faríngeas e tonsilas palatinas são órgãos linfóides que trabalham com a proteção do nosso corpo, né? Então, antigamente, o que a gente tinha? Antigamente, todo mundo tirava lá amígdalas, né? Tá lá, tira, não serve para nada. Não, serve sim. Ela serve para proteção, né? Eles são órgãos de proteção. Então, o que acontece? É muito importante a gente preservá-las. Se houver a necessidade, a gente acaba retirando, mas é só assim se. Por exemplo, tem uma adenoide muito grande, né? Daí acaba atrapalhando a respiração. Então, tira. Ou a amígdala, mesma coisa. Tá? Caso contrário, deixa lá. Tá? Aqui nós temos, então, cavidade nasal, cavidade oral. Né? Então, atrás da cavidade oral tem a nasofaringe. Atrás da cavidade oral tem a orofaringe. E atrás do comecinho da laringe tem a laringofaringe. A faringe, como um todo, ela se divide em dois tubos. Um tubo anterior, que é exclusivo do sistema respiratório, que é a laringe, e um tubo posterior, que é exclusivo do sistema digestório, que é o esôfago. Ok? Bom, a mesma coisa aqui, ó. Então, aqui temos a faringe. Então, lembrando que a faringe ela é um tubo muscular cuja parede posterior é bem definida, mas a anterior não é bem definida. Então, aqui nessa ciclo de imagens, ó, eu queria que vocês prestassem atenção no bolo alimentar. Ó. Então, vai ocorrer a deglutição, tá? E reparem que a epiglote está aberta, né? Então, para que o ar possa entrar para a nossa laringe. Tá? Então, a epiglote está aberta. Quando esse bolo alimentar descer, o que vai acontecer? Ó? A epiglote vai precisar fechar para impedir que o alimento vá para a laringe e obrigar esse alimento a ir para o esôfago. Daí aqui os movimentos peristálticos, né, de contração do esôfago. O esôfago é um tubo muscular com aproximadamente 30 centímetros de comprimento, né? E ele tem, então, movimentos peristálticos para poder empurrar esse alimento. Ó, ele vai contraindo e vai empurrando esse alimento, ok? Depois do esôfago vem o estômago. Então, na entrada do estômago existe uma válvula chamada de cárdia ou esfíncter cárdia, né? E depois já vem o estômago propriamente dito. Se a gente traça uma linha horizontal a partir do esfíncter cárdia, o que está para cima do esfíncter cárdia, essa região aqui, eu chamo de fundo do estômago, e o que está para baixo do esfíncter cárdia, eu chamo de corpo do estômago. Só um pouquinho, tem gente chegando. Ok?
Muito bem. E o estômago se divide, então, em cárdia, fundo, corpo e piloro, tá? Piloro é a válvula de saída. Alguns autores dividem em fundo, corpo e antro. Então, olha lá. Aqui é o fundo, aqui é o corpo. E alguns autores chamam esta região aqui de antro, tá? Ou região pré-pilórica. Ainda no estômago, a gente consegue observar a cárdia, que é a válvula de entrada, e o piloro, que é a região, a válvula de saída. Piloro ou esfíncter pilórico, tanto faz. No estômago, a gente ainda observa a curvatura menor e a curvatura maior, ok? Curvatura menor e curvatura maior. Dentro do estômago tem o quê? Dentro do estômago tem as pregas gástricas, né? As pregas gástricas, então, elas são revestidas pela mucosa gástrica, tá? Só um pouquinho, gente, que tem gente. Deixa eu sair aqui, tem gente chegando lá. Raquel. Tá? Então, olhem só. Depois, aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó, aqui está o diafragma, tá? Então, se o estômago passa, a posição normal do estômago é para baixo do diafragma. Se o estômago passa um pouquinho para cima do diafragma, o que, que acontece? É a famosa hérnia de hiato, né? Então, corrige isso aqui como? Puxando o estômago para baixo e diminuindo esse espacinho. Ó. Olha como esse espaço aqui, como esse orifício aqui do diafragma está aumentado, né? Permitindo que o estômago suba. Tá? Bom, depois do estômago vem quem? Vem o intestino delgado. O intestino delgado se divide em duodeno, logo depois do estômago, jejuno e ilho. Duodeno, jejuno e ilho. O duodeno trabalha junto com o estômago no processo de digestão, ainda recebendo bilis, recebendo suco pancreático, terminando de fazer o preparo do bolo alimentar. E o jejuno e o ilho trabalham na absorção de nutrientes. Então, ó, aqui nós temos o duodeno. Então, aqui é o finalzinho do estômago, né? Aqui é o piloro e aqui começa o duodeno. Ó. Essa primeira região é o bulbo duodenal, tá? Daí vem o duodeno descendente, duodeno horizontal, duodeno ascendente e a curva. Curva eu chamo de flexura. Uma flexura que está entre o duodeno e o jejuno. Portanto, eu chamo de flexura duodeno jejunal. E depois a gente tem quem? O jejuno. Tá? Então, aqui já é o jejuno. Repetindo, então, ó. Bulbo do piloro, bulbo duodenal, duodeno descendente, duodeno horizontal, duodeno ascendente, flexura duodeno jejunal, jejuno. Só um pouquinho, tem gente chegando. No jejuno e no ilho, o jejuno e o ilho fazem o quê? Eles fazem a absorção dos nutrientes. E para fazer essa absorção dos nutrientes, eles vão ter dentro do jejuno e do ilho a parte das microvilosidades, que ajudam na absorção desses nutrientes. Então, olhem só, o intestino delgado, ele tem aproximadamente 7 metros de comprimento, isso no cadáver, né? Porque o cadáver já está
não tem mais contração, já está relaxado. Dentro do indivíduo vivo, é mais ou menos uns 3 metros de comprimento, mas quando relaxa, ele vira 7, né? Porque não está em contração. E o intestino grosso, que vem na sequência, ele tem aproximadamente 1,5 metro, tá? Então, opa, só um pouquinho aqui. O intestino grosso, olha só, que faltou um item que deixa eu pôr aqui para vocês. Tá? Funções do intestino grosso: armazenamento de fezes e absorção de água. Então, quem tira o excesso de água das nossas fezes é o intestino grosso. Por isso que quando o camarada está com diarreia, por exemplo, acaba fazendo fezes líquidas. Por quê? Porque ela passa muito rápido pelo intestino grosso. Tá? Divisões do intestino grosso. Seco, ó, tava faltando seco lá no slide de vocês, ó. Seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto, e o orifício é o ânus. Então, aqui, ó. Seco, junto do seco tem o apêndice, que também pode ser chamado de apêndice vermiforme. Aí tem colo ascendente, colo transverso, colo descendente, fez a curva, colo sigmoide, desceu reto, é o reto. E o orifício de saída é o ânus. Então, lá, ó. Seco, apêndice, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto. No finalzinho do reto tem o ânus, e junto do ânus tem o músculo do esfíncter anal. O músculo do esfíncter anal interno, que é involuntário, interno involuntário. E o externo é voluntário. Então, assim, ó, o peso das fezes faz com que o esfíncter interno se abra, e daí o externo é de contração voluntária. A gente contrai para dizer, opa, aqui não pode. Ou para permitir a passagem das fezes. Então, aqui numa outra imagem, a mesma coisa. Seco, apêndice, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus. Os 3 últimos centímetros do reto são chamados de ampola retal. Tá? Então, órgãos anexos ao sistema digestório. Então, tem aqui, ó, as glândulas salivares, que vão produzir saliva, o fígado e o pâncreas. Esse aqui é o pâncreas. Ok? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, as glândulas salivares. Nós temos 2 tipos de glândulas salivares. As glândulas salivares menores, que se encontram espalhadas por toda a boca, e as glândulas salivares maiores, que são 3. A parótida, aqui, ó, na frente da orelha externa, a sublingual, embaixo da língua. Se vocês passarem a pontinha da língua embaixo da língua, vão ver um monte de gruminhos, né, que são a glândula sublingual, e a glândula submandibular, que fica junto ao arco da mandíbula. Tá? O fígado. O fígado, gente, ele é muito importante. Ele é a maior glândula do nosso corpo. Ele pesa em torno de 1,5 kg, mais ou menos. Ele se divide em 4 lobos: o lobo direito, lobo esquerdo, lobo quadrado e lobo caudado. Ele fica do lado direito, logo abaixo do diafragma. E embaixo do fígado fica a vesícula biliar. Tá? Então, o fígado, ele cumpre aqui, ó, só um pouquinho que está errado. Ó, localização abaixo do diafragma. Saiu errado aí, gente. Diafragma. Do lado direito, né? Então, olhem só. O fígado, ele tem várias funções. Ó, ele produz a bilis. É o fígado quem produz, hein? Cuidado, não é a vesícula biliar.
A vesícula biliar só armazena. Então, o fígado produz a bilis, metaboliza carboidrato, proteína, gordura, armazena glicogênio, vitaminas, minerais, metaboliza medicamentos, álcool, drogas. Então, ele tem assim, uma série de funções, tá? Que a gente vai detalhar isso no próximo semestre lá em fisiologia, ok? Então, aqui, ó, interessante nessa imagem que vocês podem ver, ó, a vesícula biliar embaixo do fígado, né? E daí aqui vocês veem o ducto cístico, tá? O ducto hepático comum se junta com o ducto cístico e forma quem? Ducto colédoco. E aqui tem o pâncreas, ó. O pâncreas tem o ducto pancreático acessório e o ducto pancreático principal. Tá? O pâncreas se divide em cabeça, corpo e cauda. A cabeça está junto do duodeno descendente, ó, a cabeça do pâncreas junto do duodeno descendente, e a cauda do pâncreas está junto do baço, que também é um órgão linfóide. Tá? Então, ó, importante isso aqui. A porção exócrina do pâncreas produz suco pancreático. A função do suco pancreático é neutralizar a acidez do bolo alimentar que vem do estômago. Por quê? Porque no estômago a gente recebe o suco gástrico, que é ácido, né? Só que o nosso intestino não está preparado para receber algo ácido. Então, tem que neutralizar essa acidez para que o jejum e o ilho possam absorver os nutrientes. Tá? E a porção endócrina do pâncreas produz insulina e glucagon. A insulina diminui o açúcar no sangue e o glucagon aumenta. E aqui a imagem do pâncreas, ó. Cabeça, corpo e cauda. Dúvidas até aqui? Não? Muito bem. Então, a Amanda voltou a passar os slides para você? Que eu estou vendo agora aqui. Agora que eu estou vendo aqui. Passou os slides para vocês, gente? Passou, né? Foi até o slide do pâncreas? Beleza. Tá sem microfone, Karina? Não, prof. Então tá bom. Não, é que eu pus no slide grande. Ficou maior para vocês? Ficou grandão, não? Ou continuou pequenininho? Para mim ficou grande. Ah, beleza. Então tá. Então vamos adiante. Então terminamos o sistema digestório, vamos ao sistema nervoso, ok? Esse aqui. Então já vou pôr grandão lá para vocês. É que quando eu ponho grandão, é assim, ó. Quando eu deixo nesse modo aqui pequenininho, eu consigo abrir o chat, eu consigo ver vocês, eu consigo tudo. Agora, quando eu coloco na página inteira minha ali, deixo maior, tiro essas coisinhas do lado aqui, esses slidezinhos do lado, aí eu não consigo ver vocês e nem ver o chat. Daí eu tenho que, por exemplo, se chega alguém, eu tenho que fechar para poder ver, por isso. Assim, no pequenininho eu tô ali, tô vendo vocês também. Muito bem, então olhem só. Aqui, ó. Então, o nosso sistema nervoso, ele tem... O nosso sistema nervoso,
ele pode ser dividido de várias formas. A mais clássica, a mais comum é a divisão anatômica do sistema nervoso. A classificação anatômica do sistema nervoso diz assim, ó, que ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central se divide em encéfalo, que são as estruturas que estão dentro da caixa craniana, mais medula espinhal, tá? E o sistema nervoso periférico é formado principalmente pelos nervos espinhais e nervos cranianos. Tem também os gânglios, tem terminações nervosas, mas isso são estruturas menores. Bom, olhem só, curiosidade. Embriologicamente, o nosso tubo neural vai se formar por volta da 4ª semana de vida. Gente, falar aqui, ó, para o pessoal da nutrição. Carências alimentares podem formar má formação do sistema nervoso. Por exemplo, a gente sabe que o ácido fólico é um elemento extremamente importante para formar o sistema nervoso. Então, carência de ácido fólico pode, por exemplo, provocar má formação. Né? Olha que a medula espinhal, né, que deveria estar retinha, saindo, né, fazendo uma protuberância lá, prejudicando todo o desenvolvimento motor dessa criança. Né? Outra má formação. Tá? Prof. Má formação. Então, por exemplo, por que hoje em dia, né, se vocês olharem, tem lá farinha enriquecida com ácido fólico, né? Justamente por isso, para prevenir essas malformações. Claro que pode fazer a suplementação, mas melhor do que isso seria o quê? Seria fazer uma alimentação adequada, né? Mônica, fala lá. Professora, a minha filha mais velha, ela tem uma manchinha, essa dela não é igual a esse bebê, mas a dela é para dentro, assim, um buraquinho, sabe? Uhum. Quando ela nasceu, o médico não me falou nada na época, não foi deixando ela se desenvolver. Quando ela completou 1 ano, ele disse para mim que essa manchinha que ela tinha, que ele disse para mim na época que era só de nascença, né? Uhum. Ele disse que poderia ter causado vários problemas, né? Ela poderia não ter andado, ter problemas digestivos, mas que ele deixou ela se desenvolver para ver como é que correria. Mas graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. Né? São má formações que podem ocorrer. E o ácido fólico, por exemplo, é um elemento extremamente importante na prevenção de má formação do sistema nervoso. Né? Por isso que a gestante faz a reposição. Pois é, professora, depois que eu descobri. Pois é. Bom, então olhem lá. Só um pouquinho, tem gente chegando. Então, olhem, outra divisão que existe é a divisão funcional, né? Então, vocês sabem o que é aferente e eferente? Aferente é o que vai, tá? Aferente é o que vai. Vamos por assim, ó. Vai. E eferente é o que volta. Então, o estímulo que está subindo, que está indo para o sistema nervoso, é a aferente. E o que está voltando, a resposta, é o eferente. Tá? Então, olha o que acontece. A gente tem o nosso sistema nervoso somático, que são os músculos estriados esqueléticos, ó, braço, perna, né? Aqueles que a gente manda. E tem o sistema nervoso visceral, que são os nossos órgãos. Coração, pulmão, intestino, estômago, né? Que é a nossa vida vegetativa. Então, olhem só. A resposta, a volta, a resposta que o nosso sistema nervoso dá para os nossos órgãos, coração, pulmão, estômago, bexiga, né?
eu chamo de sistema nervoso autônomo. Eu chamo de sistema nervoso autônomo. Então, o que é o sistema nervoso autônomo? É a parte do meu sistema nervoso que comanda os meus órgãos. Coração vai mais rápido, coração vai mais devagar, etc. Tá? Então, o sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. O simpático atua sob a ação da noradrenalina e o parasimpático atua sob a ação da acetilcolina. Detalhe, esses dois sistemas trabalham de forma oposta, de forma antagônica. Bom, qual é a célula do nosso sistema nervoso? Nós temos dois tipos, nós temos os neurônios e as células da glia, também chamadas de neuróglia, tá? Então, os neurônios, eles são a unidade anátomo-funcional do sistema nervoso, porque é o neurônio quem recebe o impulso, recebe a informação e passa essa informação adiante. É ele quem vai processar essa informação. E as células da glia dão o suporte para os neurônios. Então, elas vão fazer toda a parte de sustentação, toda a parte de apoio para esse neurônio. Por exemplo, a célula da glia mais famosa que vocês estudaram lá no 2º grau, no ensino médio, são as células de Schwann. As células de Schwann que produzem o quê? A bainha de mielina. Nada mais é do que uma célula da glia ou uma neuróglia. Então, quais os componentes de um neurônio? O neurônio tem o corpo celular, os dendritos, que são esses prolongamentos curtos e múltiplos, o axônio, que é um prolongamento longo e único. Aqui são prolongamentos múltiplos, né? E aqui o axônio é único. As ramificações do axônio, que são os telodendros, e as vesículas sinápticas, pré-sinápticas, que estão na pontinha dos telodendros. Então, olhem só. Para que serve o corpo do neurônio? Para cumprir as funções de uma célula. Como toda célula, o neurônio tem que sobreviver. E quem cumpre as funções da célula? O corpo celular. Para que servem os dendritos? Para receber o impulso. Para que serve o axônio e os telodendros? Para mandar esse impulso adiante. E na pontinha do telodendro tem a vesícula pré-sináptica. Para que serve a vesícula pré-sináptica? Para mandar, para liberar o neurotransmissor. Neurotransmissor é uma substância que vai facilitar ou inibir a condução desse impulso nervoso conforme a necessidade do nosso corpo. Ao redor do axônio tem aqui, ó, a bainha de mielina. A bainha de mielina, quanto maior a bainha de mielina, melhor e mais rápida é a condução do impulso nervoso. Então, ó, corpo celular, que é o centro metabólico do neurônio, né? Ó, ele vai cumprir as funções de um neurônio, tá? Os dendritos que recebem os estímulos e o axônio que passa esse estímulo adiante. Tá? E nós temos 3 tipos de neurônio. O neurônio motor, que é o que dá a resposta, ou também chamado de eferente. O neurônio aferente ou sensorial, que é o que leva para o cérebro interpretar, para o encéfalo interpretar. E os neurônios de ligação, que são chamados de neurônios de associação. Ok? Muito bem. Dúvidas nessa primeira parte do sistema nervoso? Tudo beleza?
Vamos ao próximo grupo de slides. Então, vejam lá, sistema nervoso periférico. Então, a gente falou para vocês que o sistema nervoso era dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, então, é composto principalmente pelos nervos cranianos e nervos espinhais, né? Então, os nervos cranianos são 12. Cada um deles tem várias funções. Eu vou citar a função principal de cada um, tá? Então, os 12 pares de nervos cranianos, eles se originam aonde? No tronco encefálico, tá? Então, ó, nervo olfatório, função olfato, nervo óptico, função visão, nervo óculomotor, troclear, pulou 1, e o abducente, esses três, óculomotor, troclear e abducente, são responsáveis pelos movimentos dos olhos. Tá? O trigêmeo é responsável pela sensibilidade da face, dos dentes e da dura mater craniana. O nervo facial faz a mímica facial. O vestíbulo coclear, audição e equilíbrio. Glossofaríngeo, o prefixo glosso, ó, esse prefixo aqui, ó, glosso significa língua, né? Então, o nervo glossofaríngeo faz a parte de gustação, parte de sentir o paladar, né? Nervo vago, sensibilidade das vísceras torácicas e abdominais, também trabalha com a frequência cardíaca. Nervo acessório faz a mobilidade do ombro e do pescoço. Nervo hipoglosso faz a mobilidade da língua. Tá? Além dos nervos cranianos, tem também os nervos espinhais, que são 31 pares de nervos que se originam da medula espinhal. Cada nervo é formado por uma raiz ventral mais uma raiz dorsal. Então, olha aqui, ó, a raiz dorsal, que tem o gânglio, ela é sensitiva, e a raiz ventral é motora. Então, aqui vem a informação chega por aqui e a informação volta por aqui. A junção dessas duas raízes aqui, ó, tá juntinha, né? Forma o nervo espinhal. São 31 pares. Vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo. Tá? E esses 31 pares se originam da onde? Da medula espinhal, ó. Sempre um parzinho para um lado, um parzinho para o outro. Logo na saída, às vezes alguns nervinhos se juntam e formam o que a gente chama de plexo. Por exemplo, o conjunto dos nervos que vem para o braço é o plexo braquial. Então, aqui, ó, chega a informação em verde, ó, chega pela raiz dorsal e sai pela raiz ventral. Ok? Sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo é o sistema responsável por é a parte do nosso sistema nervoso responsável por comandar os nossos órgãos. Ele se divide em dois. Ele se divide em simpático e parasimpático. Vamos lembrar que a gente não manda nos nossos órgãos, por isso é involuntário. Eles são compostos por musculatura lisa. E os nossos órgãos estarem em equilíbrio, estarem funcionando perfeitamente, significa que nós estaremos em equilíbrio, nós estaremos em homeostase. Só um golinho de água, gente. Tá? Muito bem. Então, as divisões. O sistema nervoso autônomo se divide em simpático e parasimpático, e esses dois sistemas atuam de forma oposta.
Então, o sistema nervoso simpático, ele fica bem no meio das costas, né, pegando ali a parte de medula, e ele é tóraco-lombar, e ele atua principalmente sob a ação da noradrenalina, e ele é excitatório. Então, um exemplo de algumas das funções do sistema nervoso simpático. Ó. Ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, ele dilata os brônquios, ele diminui o peristaltismo intestinal. Pessoal aí que trabalha na área, já viram, por exemplo, que o paciente vai lá fazer uma inalação com um Berotec, por exemplo? Porque ele está tendo uma crise de broncoespasmo. Ele respira melhor, mas ele tem taquicardia, né? Por quê? Porque trabalha com o sistema nervoso autônomo. Ó. O que acontece? O medicamento que faz broncodilatação faz aumento da frequência cardíaca. Ok? Então, olha lá. E o sistema nervoso parasimpático? Normalmente ele é inibitório, né? E ele se divide em duas porções. Uma porção mais encefálica e uma porção mais sacral. Atua sob a ação da acetilcolina. E olhem como eles trabalham de forma oposta. O que ele faz? Diminui a frequência cardíaca, diminui a força de contração, faz constrição, fecha, né, os brônquios, faz aumento do peristaltismo intestinal, quer dizer, é tudo oposto, tudo contrário. Ok? Esse é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso central. O sistema nervoso central, o nosso encéfalo e a nossa medula espinhal, eles são revestidos por 3 membranas que são chamadas de meninges. Pia mater, aracnoide e dura mater. Pia mater é a mais fininha, mais delgada, e ela está aderida ao nosso encéfalo. Aracnoide é a camada do meio, e a dura mater é a camada mais externa. É a camada mais espessa também. Entre a pia mater e a aracnoide, existe um espaço chamado de espaço subaracnoideo. Esse espaço subaracnoideo é onde circula o líquor, o líquido céfalo-raquidiano. O líquor é produzido nos ventrículos cerebrais e circula entre estas duas meninges, entre pia mater e aracnoide. Observem as camadas, olha lá. Aqui está o encéfalo, ó. Aí tem pia mater, a mais interna, aracnoide, a do meio, dura mater, a mais externa. Daí vem o osso da calota craniana, o periósteo e a pele. Ok? Bom, a medula espinhal. A medula espinhal, ela passa dentro do canal vertebral, dentro da coluna vertebral, tem mais ou menos uns 42, 45 centímetros. E ela se divide em substância branca externamente e substância cinzenta internamente. Lembrar que a substância cinzenta na medula espinhal assume a forma da letra H, e a gente chama de H medular. Da medula espinhal se originam 31 pares de nervos espinhais, ok? Bom, a medula espinhal... A medula espinhal, ela tem... Só um pouquinho, tá chegando gente. Várias funções, né? Entre elas, ela vai ser responsável pelos impulsos aferentes, que estão subindo, e os eferentes, que estão voltando. E também é responsável pelos arco-reflexos. O que são arco-reflexos? Por exemplo, você vai no médico, ele dá uma batidinha com o martelo no teu joelho. O teu joelho pula. O que é isso? É um arco-reflexo. É uma informação que foi até a medula e voltou. Não foi para o encéfalo. Tá? Então, lá, ó,
a medula espinhal, né, passando dentro da coluna vertebral. O tronco encefálico. O tronco encefálico se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo. E dele se originam os 12 pares de nervos cranianos. Também dentro do tronco encefálico existe uma região chamada de substância nigra, que vai produzir dopamina e também a dopamina está relacionada não só com as sensações de bem-estar, mas também com o mal de Parkinson, quando dá o tremor, aquela patologia que dá o tremor. Uma das regiões do tronco encefálico é o bulbo. É na região do bulbo que ocorre a decussação das pirâmides. Decussação das pirâmides é a informação cruzando. Então, o lado direito do meu encéfalo comanda o lado esquerdo do meu corpo e vice-versa. Tá? E também na região do bulbo existem alguns centros de controle de algumas funções vitais, como, por exemplo, respiração, batimento cardíaco, circulação, né? Então, funções que são comandadas pela região do bulbo. Então, olha lá, ó, em verdinho tem mesencéfalo, mais gordinho a ponte, e aqui embaixo o bulbo. Do bulbo para baixo, medula espinhal. Aqui atrás tem o cerebelo, e olhem aqui, ó, em amarelinho tem quem? Tálamo. Logo abaixo do tálamo, hipotálamo. E essa bolinha quem é? Hipófise. De outra corzinha aqui, ó. Em vermelhinho, mesencéfalo. Em azul, ponte. Em verde, bulbo. Em cor de burro quando foge. Já começa a medula espinhal. Tá? E aqui em marronzinho, cerebelo. Ok? Dentro do tronco encefálico, existem alguns neurônios, assim, que vão para tudo quanto é lado. Forma uma redinha de neurônios, uma rede bem fininha. Essa rede de neurônios é chamada de formação reticular, formação em forma de rede. Essa formação reticular não deu para vê-la na prática, porque ela é microscópica, ela é muito pequenininha. Mas a formação reticular ela é responsável por várias funções, tais como ativar o nosso córtex, que é a nossa área pensante, né? Regular a nossa atenção, fazer com que a gente tenha foco, com que a gente consiga concentrar, ajudar no controle do ciclo sono-vigília, o quanto precisamos dormir, o quanto podemos estar acordados, né? Então, essas são algumas das funções da formação reticular que fica onde? Dentro do tronco encefálico. O cerebelo fica atrás do tronco encefálico, né? E a função principal do cerebelo, qual é? Coordenação motora e equilíbrio. Tá? Lá, ó o cerebelo aqui, ó. Ok? Então, aqui está o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo, e aqui está o cerebelo. Ok? O hipotálamo, ele é muito importante, porque o hipotálamo, ele é responsável pela homeostase, pelo equilíbrio do nosso corpo. Então, é o hipotálamo quem é responsável por manter o nosso corpo em homeostasia. Para que ele mantenha... Vamos só ver a fotinho dele aqui, ó. Então, ó, esse ovoide todo é o tálamo. Esta partezinha cremezinha aqui, ó, é o hipotálamo. E esta bolinha aqui é a glândula hipófise. Tá? Então, olhem só. Para que o hipotálamo mantenha a homeostase, ele cumpre várias funções, tais como regulação do ciclo, sono-vigília, quanto eu posso dormir, quanto eu posso estar acordado,
regulação da temperatura corporal, da fome, da sede, dos nossos órgãos internos através do sistema nervoso autônomo, interação com o sistema límbico. O sistema límbico são as nossas emoções. Tá? Bom, e o tálamo? O tálamo, ele é importante por quê? Porque ele faz sinapses com o córtex cerebral. Tá? Então, o tálamo, ele faz sinapses com o córtex. Então, o córtex é quem pensa, o córtex é quem analisa, o córtex é quem interpreta. Então, o tálamo faz conexão com o córtex. Por isso, ele é muito importante. O córtex é quem pensa, é a camada mais periférica do nosso cérebro, tá? É formado por substância cinzenta e ele o nosso encéfalo se divide em dois hemisférios, o direito, que é mais intuitivo, mais artístico, mais abstrato, e o esquerdo, que é mais firme, mais racional, mais objetivo. Tá? Bom, eu posso dividir o nosso córtex em lobos, e esses lobos recebem o nome do osso que o sobrepõe. Então, por exemplo, lobo frontal, osso frontal, lobo frontal. Lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital. Cada um deles tem algumas funções que ele age de uma forma mais enfática, mas tem várias outras funções. Então, por exemplo, planejamento de ações, movimento, pensamento abstrato, lobo frontal. Lobo parietal, parte sensorial, né, as sensações. Lobo temporal, audição. Lobo occipital, visão. E o lobo da ínsula? O lobo da ínsula, sistema límbico. Então, lá, ó, aqui tem lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital. E lá dentro, ó, tem o lobo da ínsula. Ok? Veja, Brodmann foi um camarada que pesquisou as funções do cérebro. E ele conseguiu mapear 52 funções diferentes no cérebro. Tá? Para cada área, ele deu um número e estabeleceu qual era a função dessa área. Então, isso aqui são as áreas de Brodmann, que é uma coisa bem legal. E o sistema límbico? O sistema límbico é a parte do nosso sistema nervoso responsável pelas emoções. Tá? Detalhe, nossas emoções são involuntárias, ou seja, a gente não manda nas nossas funções, ok? Muito bem. Dúvidas quanto a esses dois sistemas? Bastante coisa, né? Muito bem. Agora, vamos falar da nossa prova. Nossa prova, a pedido das coordenações, é assim, ó, várias coordenações. De manhã eu dou aula no tronco comum. Então, o que eu faço para a turma da manhã, eu tenho que fazer para a turma da noite. E algumas coordenações, até de outros cursos, pediram que a prova tenha tempo certo de prova. Então, a nossa prova vai ter 3 horas de prova. Começou a prova, tem que terminar a prova. Tá? Começou, não posso deixar ela uma semana aberta. Porque senão o que vai acontecer? A minha prova vai se fechar sem eu ter resolvido. Tá? Então, eu tenho que fazer a prova. Começou a fazer,
tem 3 horas para fazer. Não pode começar e deixar para depois. Começou, faz. Ok? Para não ter problema, para não ficar para depois. A prova é assim, ó. Ela tá bem facinho. Prova de Mamãe Noel. Verdade, juro por Deus. São 10 questõezinhas, bem tranquilas, tá? Vocês vão ter, a prova vai valer 7. Tem 3 pontos que vem lá das coordenações, que eu vou somar uns pontinhos. Quase todo mundo tem os 3 pontos, tá? São os pontinhos que eu vou somar e 7 pontos da prova, tá? Então, basicamente, 3 pontos todo mundo praticamente já tem. E mais a notinha da prova, beleza? E vamos falar uma revisãozinha para essa prova agora, ok? Vamos lá. Deixa eu lembrar. Então, a nossa prova, ela vai começar lá com o sistema respiratório, tá? Desde do comecinho lá do respiratório até o sistema nervoso, tá? Então, respiratório, urinário, genital feminino, genital masculino, digestório e nervoso, ok? Então, lá, o sistema respiratório, o percurso do ar. O ar começa, então, pelo nariz, faringe. Então, o nariz. Qual a função do nariz? Ele filtra, aquece e umidifica o ar. Depois vem a faringe, que é comum a 2 sistemas, ao respiratório e ao digestório. Se divide em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Depois vem a laringe, que é super importante, que contém as pregas vocais, né? A laringe, então, ela vai produzir, além de servir de passagem do ar, ela produz o som, produz a voz, né? Depois da laringe vem a traqueia, que é composta por cartilagens, e ela vai se dividir em quê? Em 2 brônquios principais. Os brônquios principais se dividem em brônquios lobares. 3 do lado direito, 2 do lado esquerdo. Depois, os brônquios lobares em brônquios segmentares, bronquíolos e alvéolos. É nos alvéolos que ocorre a hematose, a troca gasosa. Por que 3 brônquios lobares do lado direito? Porque do lado direito tem 3 lobos, superior, médio e inferior. 2 fissuras do lado direito, horizontal e oblíqua. E do lado esquerdo tem só 2 lobos, superior e inferior, uma só fissura, né? Que é a fissura oblíqua. Os pulmões são envoltos por uma membrana chamada pleura, né? E entre as pleuras existe o líquido pleural, né? Então, entre as pleuras vai ter o quê? Vai ter o líquido pleural. Lembrar também que a epiglote, né, fica ali na entradinha da laringe, né? A epiglote que ela fecha para impedir, então, que o alimento vá para a laringe, né? Obrigando esse alimento aí para o esôfago. Tá? Muito bem. E é lá nos alvéolos que ocorre a hematose. Quanto ao nosso sistema urinário, então vamos lá. O nosso sistema urinário é formado por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra, né? Qual é o caminho macroscópico da urina? O macroscópico, que eu posso ver, né? Então, começa lá na pirâmide. Pirâmide renal, cálice menor, cálice maior, daí vem a pelve renal, depois vem os ureteres, daí vem a bexiga urinária e a uretra. Tá? Esse é o percurso macroscópico. E o percurso microscópico da urina? Começa lá na cápsula de Bowman.
cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor, né? Então, esses são os percursos, né? Microscópico e macroscópico da urina. Né? Quanto ao sistema genital feminino. Então, o sistema genital feminino é composto pelo quê? Ele é composto pela parte genital externa, né? A vulva. A vulva é composta por monte de Vênus, grandes lábios, pequenos lábios. Os grandes lábios e pequenos lábios servem para proteger os orifícios da uretra e da vagina. E tem também o clitóris, que é formado por tecido erétil, que serve de órgão de prazer da mulher. A vagina, que é o órgão de cópula, que tem as glândulas na sua parede para fazer a lubrificação do canal vaginal, né? E também é o canal do parto, né? O útero tem 3 camadas. O útero tem o perimétrio, que é a camada mais externa, que protege o útero, o miométrio, que é a camada intermediária, que é formada por músculo e que serve para fazer a contração do útero, e o endométrio, que é a camada interna do útero. O endométrio, ele se prolifera formado por vasos sanguíneos, né? Que se proliferam durante o ciclo hormonal, né? E, havendo a fecundação, ele vai fixar o embrião. Se não tem fecundação, esse endométrio descama e a mulher menstrua, né? Tem também os ovários. Os ovários produzem os óvulos, estrogênio e progesterona, né? Que são os hormônios femininos. E tem também as tubas uterinas, né? As tubas uterinas, que é o local onde ocorre a fecundação. Né? Então, é na tuba uterina que vai ocorrer a fecundação. Ela se divide em porção uterina, istmo, ampola e infundíbulo. No finalzinho do infundíbulo tem as franjas, que são as fímbrias, que servem para captar o óvulo. Né? No sistema genital masculino, tem o pênis, que é formado por 3 cilindros de tecido erétil, né? Que tem 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso, que se engurgitam de sangue no momento da excitação masculina para transformar o pênis em erétil. A bolsa escrotal, onde se localizam os testículos. Os testículos são em número de 2 e produzem o quê? Os testículos produzem testosterona e também os espermatozoides, né? Então, quem produz o espermatozoide é o testículo. O epidídimo, ele armazena os espermatozoides para que eles possam sofrer o processo de maturação. E o ducto deferente, que é o local onde ocorre a vasectomia, né? O ducto deferente é o canal por onde serão os espermatozoides saem no momento da ejaculação. Tá? E tem também as glândulas do sistema genital masculino. A próstata, que produz o líquido prostático, que dá volume e odor ao sêmen. A vesícula seminal, que produz líquido seminal, que vai ativar os espermatozoides, né? E as glândulas bulburetrais, que produzem muco, que vai dar viscosidade ao sêmen. Né? O nosso sistema digestório. O nosso sistema digestório, então, a gente acabou de ver, né? A gente acabou de falar. O percurso do alimento: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que se divide em duodeno, jejunum e íleo, intestino grosso, que se divide em seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus. Tá? O sistema digestório tem várias glândulas, que são chamadas de glândulas anexas ao sistema digestório, né?
as glândulas salivares, que atuam com a parte de saliva, que já vai preparando o bolo alimentar, o fígado, que produz a bilis, metaboliza drogas, álcool, medicamentos, armazena vitaminas, sais minerais, e o pâncreas, que a sua porção exócrina produz suco pancreático, que serve para neutralizar a acidez do bolo alimentar que vem do estômago, e a insulina e glucagon na porção endócrina. A insulina e glucagon vão trabalhar com o equilíbrio dos níveis de glicose, né? A glicemia. Tá? O que mais? E o sistema digestório, né? Que a gente acabou de ver, então. Algumas funções lá do sistema digestório, por exemplo, medula espinhal serve para os impulsos nervosos aferentes e eferentes, o cerebelo serve lá para coordenação motor e equilíbrio, o tálamo faz sinapses com o córtex cerebral é nossa área pensante, nossos processos interpretativos, o hipotálamo faz homeostase, né? Então, algumas das funções do nosso sistema nervoso. Tá? Então, assim, a prova está muito facinho, está bem tranquila, bem belezinha. Dúvidas quanto à matéria da prova? Ou da aula de hoje? Não? Muito bem. Se Só na hora ninguém da tem, prova, não precisa ter dúvida. só na hora da prova. Ok. Se ninguém mais tem dúvidas, estão liberados por hoje. Obrigada, professora. Boa noite, professor. Obrigada, prof. Boa noite. Obrigada, prof. Boa noite. Beijo, boas férias para quem passar, boa prova para todos. Beijo, prof. Hoje é a nossa última aulinha. Obrigado. Na torcida para passar aqui, prof. Pessoal de enfermagem tem aula comigo no semestre que vem, tá bom? Qual que é a matéria? Ótimo, professor. Fisiologia. Que bom. Que maravilha. Beleza, prof. Boas férias para a senhora também. Até o Para ano que vocês vem, também, então. presencial, hein? Ano que vem, presencial. Já? Oh, meu Deus do céu, que delícia. Começa 31 de janeiro. Ah, que maravilha. Ai, bem melhor presencial, né? Bem melhor, bem melhor. Tchau, professora. Boas férias. Para vocês também, gente. Boa noite. Nos vemos no semestre que vem, com certeza, Amanda. Ah, prof, Estão feliz liberados. Natal, feliz Ano Novo. Obrigada. Pra Ah, você bem também. adiantado, mas, né? Tá nada, falta o quê? 3 semanas. Pois é, nossa, como passou, né? Falta 3 semanas para o Natal. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Boa noite, gente.